Comprecar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora comprecar.com.br. Classificados de automóveis é Comprecar. Bora para mais um super comparativo e, aliás, eletrizante que você só confere comigo, Jorge Augusto, aqui no YouTube do Comprecar TV. Isso mesmo, 2 veículos 100% elétricos. Aliás, um deles já passou em matéria de avaliação completa aqui no nosso canal. Estou falando aqui do Renault Zoe 2022 na versão topo de linha Intense. Mas agora chegou o momento dele enfrentar aí o seu principal concorrente. E estamos falando do Peugeot E208 GT, vendido em versão única. Aliás, pessoal, tive a oportunidade de entrevistar aí o executivo da Peugeot, que falou um pouco sobre esse carro. Tem matéria completa aí no canal também. Mas agora a gente vai confrontar os dois veículos. E aqui tem algumas curiosidades. Por quê? Os dois carros têm praticamente a mesma potência declarada. Outro detalhe, as baterias também têm praticamente a mesma capacidade, mas é óbvio que existem diferenças entre eles. E é exatamente tudo isso que vocês vão conferir agora no YouTube do Comprecar TV comigo. Sob o capô, várias coisas para contar, começando pelo sistema de abertura, porque aqui no carro da Renault, 2 molas a gás, enquanto no carro da Peugeot continua tendo a varetinha. Então, a gente tem um melhor sistema aqui no carro da Renault. Outra curiosidade, vocês estão vendo isso aqui? Geralmente é uma manta acústica. E qual é a função dela? Reduzir ruído. Mas num carro elétrico, reduzir ruído, fica um pouco curioso isso. Pode ser que não seja uma manta acústica, pode ser que seja uma manta térmica para tentar manter aqui a temperatura do conjunto. De toda forma, a Peugeot não explicou qual é a função dessa peça aqui no carro dela. Motores elétricos desses dois carros, pessoal, praticamente um empate técnico. Aqui nas fichas técnicas brasileiras, informa que esse carro da Renault tem uma equivalência em 135 cavalos. E no carro da Peugeot tem uma equivalência em 136 cavalos. Agora, quando a gente pega fichas internacionais, os dois carros estão declarados com motores de 100 kW. Portanto, eles deveriam ter praticamente a mesma potência. De toda forma, a gente vê que o número é bastante próximo. Entretanto, existe uma pequena diferença no torque. Porque o carro da Renault é declarado com um torque de 25 kgfm, já o carro da Peugeot com 26,5 kgfm. Inclusive, quando a gente olha de novo em fichas internacionais, o carro da Renault é declarado com 245 Nm e o carro da Peugeot 260 Nm. Isso pode fazer diferença, sobretudo, na questão da aceleração. Pessoal, a melhor explicação para essa diferença em cavalos, de um carro para o outro, é muito simples. Quando você pega 100 kW e aplica um conversor para cavalo-vapor, o resultado dá 135,9. Muito provavelmente a Renault arredondou para baixo e a Peugeot arredondou para cima. Outra curiosidade interessante, muita gente fala aí no mercado que o carro elétrico tem torque instantâneo e potência instantânea em toda a faixa de rotação do motor. E isso definitivamente não é verdade. É claro que o motor elétrico ele consegue ser muito mais eficiente do que o motor a combustão, mas ele tem sim um regime de torque máximo e também de potência máxima em função da rotação. Tanto é assim que a Renault do Brasil divulga no site dela com informação oficial o seguinte: potência máxima 135 cavalos, variando de 4.200 rotações por minuto a 11.163 rotações por minuto. Já o torque máximo de 245 Nm vai de 1.500 rotações a 3.600 rotações. Portanto, a gente vê que não é instantâneo e nem em toda a faixa, como muita gente fala. Detalhe, a Peugeot não informa esses dados do E208 GT. Antes da gente falar do desempenho dos carros, que é a questão do 0 a 100, pessoal, vamos relembrar aqueles números mágicos muito importantes. Peso potência e peso torque. No peso potência fica assim, 11,1 kg para cada cavalo no carro da Renault, 11,3 kg para cada cavalo no carro da Peugeot. Aqui a gente vê uma pequena vantagem para o carro da Renault. Mas a gente sabe que a aceleração, o que é mais importante é o torque. E aí o peso-torque fica assim,
60,1 quilos para cada quilograma-força-metro no carro da Renault e 58,1 quilos para cada quilograma-força-metro no carro da Peugeot. Olhando para esses números, a gente acredita que o 0 a 100 seja melhor no carro da Peugeot. E é isso que a gente confere nas fichas técnicas divulgadas aqui no Brasil. O carro da Renault faz o 0 a 100 em 9,5 segundos e o carro da Peugeot faz o 0 a 100 em 8,3 segundos. E olha só, a velocidade máxima a gente sabe que é limitada eletronicamente para preservar a vida da bateria. De toda forma, no carro da Renault é 140 km e no carro da Peugeot é 150 km por hora. E qual é a potência máxima das baterias de alta tensão que movem esses motores elétricos e o sistema de climatização dos dois veículos? Pois bem, números declarados pelos respectivos fabricantes aqui no Brasil. O carro da Renault é informado 52 kWh, enquanto o carro da Peugeot é informado 50 kWh. Só que aqui, pessoal, tem um importante pulo do gato. Carro elétrico, você tem duas situações nas baterias de alta capacidade. A capacidade máxima da bateria e a capacidade utilizável. Os dois números são reais, só que a capacidade máxima não ajuda muito para a questão de autonomia, porque você vai ter uma capacidade utilizável menor. E aí fica muito a critério de cada fabricante o que é divulgado. Por exemplo, no carro da Renault, eles divulgam 52 kW, que é a capacidade utilizável, porque a bateria tem, na verdade, 54,7 kWh. E no carro da Peugeot, eles divulgam os 50 kWh como capacidade máxima, porém a utilizável é 45 kWh. Moral da história, no carro da Renault você tem mais bateria utilizável do que no carro da Peugeot. E como a gente recarrega aqui a bateria nesses dois carros? Pois bem, eles usam o mesmo tipo de conexão, que é o mais comum no mercado brasileiro. É o AC do tipo 2, corrente alternada. Mas eles também estão equipados aí com a conexão DC, corrente contínua, que é mais comumente chamado aí de CCS tipo 2. E aqui nesse ponto é muito importante vocês prestarem atenção, porque além da capacidade da bateria e da capacidade do carregador, a gente tem que saber o quanto cada um dos carros consegue receber de energia. E isso interfere diretamente no tempo de carregamento. Essa potência que o carro recebe é determinante para o tempo de recarga. Para vocês terem uma ideia, aqui no carro da Peugeot até que decepciona um pouco, porque no AC do tipo 2, o máximo que ele consegue receber é 7,4 kW. O que isso significa? Imagine que você ligou o carro num carregador mais potente, um carregador de 11 ou 22 kW. Ele não vai aceitar toda essa potência, ele vai aceitar 7,4. E aí, imagine você que o carro está completamente descarregado. Ele vai levar em AC do tipo 2, mesmo que o carregador tenha mais potência, carregando em 7,4, aproximadamente 6 horas para fazer a carga completa da bateria. Isso é um pouco decepcionante porque a maioria dos carros elétricos em AC do tipo 2 aceita 11 kW. Nesse ponto, o carro da Renault surpreende, pessoal, porque no AC do tipo 2 ele recebe cargas de até 22 kW. Moral da história, se o carro estiver completamente descarregado e você encontrar um carregador AC do tipo 2 de 22 kW, você vai carregar o carro completamente em menos de 3 horas. E isso acaba fazendo muita diferença na usabilidade do veículo. Também tem o carregamento DC. Pessoal, se a gente estivesse na Europa, tava lindo, né? Porque o carregamento DC ele é muito mais rápido. Nesse ponto, o carro da Peugeot é melhor, porque no carregamento DC ele consegue aceitar potências de até 100 kW. Então você imagine aqui, a bateria está completamente descarregada, você precisa carregar o carro num carregador DC que tem essa potência, em menos de 30 minutos o carro está completamente carregado. Já o carro da Renault, no processo DC, só aceita 50 kW. Então se ele tiver com a bateria completamente descarregada, ele leva aproximadamente 1 hora. Só tem um detalhe. Carregador DC, esse de corrente contínua, ou CCS tipo 2 no Brasil, é quase peça de ficção científica. E quando eles existem, eles não têm essa potência de 100 kW. Normalmente eles têm uma potência mais baixa, de 50 kW. Então, na prática, no Brasil, o carro da Renault para carregamento é mais versátil que o carro da Peugeot. Mas olha só, nem tudo é vantagem para o carro da Renault.
E a diferença está nesse item aqui, o carregador portátil que acompanha o carro da Peugeot. É bem verdade que esse carregador não é muito potente, são apenas 1,8 kW. Então se a gente for carregar completamente a bateria nesse carregador, vai demorar praticamente 24 horas para você fazer uma carga completa da bateria. Ainda assim, você vai conseguir carregar o carro num local que você esteja e não exista uma infraestrutura de carregadores aí do tipo wallbox. E por que eu estou destacando isso, pessoal? Porque mesmo quando a gente já tinha feito a matéria de avaliação do carro da Renault, eu frisei bem que a Renault vende o carro sem carregador portátil. Então você depende 100% da infraestrutura de carregadores para poder carregar o carro. Imagine você viajou para um lugar que não tem carregador, como é que faz no carro da Renault? No carro da Peugeot você tem esse dispositivo. Portanto, ainda que o E208 tenha limitação em AC do tipo 2, você vai conseguir se virar em locais mais remotos. Já que o carro da Renault não vai rolar. Explicando aí as conexões, o AC do tipo 2 é essa conexão que você vê aqui na parte superior. Inclusive ela já está pronta para ser conectada quando você abre aqui o ponto de carregamento do carro. Agora, tem ali a corrente contínua, o DC, conhecido por CCS tipo 2. Para isso, você tem que tirar essa capinha protetora aqui e no momento que você tem o conector CCS tipo 2 de corrente contínua, ele encaixa em toda essa área aqui. Ele usa a parte de baixo e a parte de cima. Por que eu estou destacando isso? Se você tiver um carregador AC do tipo 2, você vai carregar um carro que tem uma ou as duas combinações. Agora imagine você que chegou lá num carregador que tem a conexão CCS tipo 2, a de corrente contínua. Você só vai conseguir carregar o veículo que tem o conjunto completo. Estou destacando isso porque existem veículos no mercado, principalmente híbridos plug-ins, que só tem a parte de cima, o AC do tipo 2. Aí não dá para carregar neste carregador DC, o CCS tipo 2. Aqui na frente, os dois carros trazem iluminação totalmente em LED. Tudo é LED. Então a gente tem, para começar, luz de lanterna e luz de rodagem diurna. No caso do carro da Peugeot, vocês estão vendo esse recurso de estilo, né, que rasga o para-choque até embaixo, para as duas funções. Acaba sendo aí diferente do tradicional. A gente também tem luz de pisca em LED, farol alto e farol baixo, inclusive do tipo projetor, também em LED. Só que aqui eu já vou dar algumas diferenças, porque o carro da Peugeot tem um sistema de nivelamento automático dos faróis, enquanto o carro da Renault não oferece isso. Mais outro detalhe, os dois carros aqui trazem um sistema de farol alto automático. Utilizando câmeras no para-brisa, eles entendem quando o trânsito à frente está livre para poder comutar o farol alto e desligam o farol alto quando eles percebem outros carros, à frente ou na contramão. Só que tem um detalhe, o carro da Renault tem ali embaixo o farol auxiliar, também conhecido aí como farol de neblina. E isso acaba sendo um recurso mais importante para aquele tipo de iluminação mais lateral próximo ao carro. O carro da Peugeot não tem isso. Então, apesar dele ter um estilo mais arrojado e alto nivelamento, o carro da Renault vai oferecer uma melhor iluminação em situações de curva. Falando ainda das assistências, os dois modelos contam com 12 sensores de estacionamento. Mas olha só, nenhum deles tem aí o Park Assist, que é aquele sistema de estacionamento automático que normalmente a gente vê em carros que tem esses 12 sensores. Aqui funciona assim. São sensores de estacionamento para objetos. Então são 4 dianteiros, 4 traseiros e mais 2 de cada lado dos dois carros. Só que esses sensores laterais aqui nesses veículos, eles estão aqui por conta da indicação do ponto cego. Então quando você está dirigindo na estrada, tem um carro ali na região do ponto cego, tanto de um lado quanto do outro, o que acontece? Acende um LEDzinho no espelho lateral retrovisor, indicando a presença de um veículo no ponto cego. Nesse ponto aqui, os dois são praticamente iguais. Só que o carro da Peugeot tem mais assistências. Aquela câmera ali no para-brisa também tem a função para o aviso de saída de faixa e alerta de colisão frontal. Só que ela não trabalha sozinha. Ela tem um radar aqui na frente
instalado ali na parte de baixo do para-choque, porque esse carro também tem o controle de cruzeiro adaptativo com aquela função stop and go, ou seja, mesmo quando o trânsito para completamente, ele para o carro e reinicia o movimento. E ainda tem mais um outro botãozinho, que quando você usa todo o conjunto, né, o controle de cruzeiro adaptativo mais o sistema de permanência de faixa, ele centraliza o carro na faixa. Isso mesmo, você aperta ali, programa tudo, ele mantém o carro no centro da faixa, acompanhando ali a faixa da estrada e mantendo a distância que você escolheu em relação ao carro da frente, freando e acelerando o carro automaticamente. Nesse ponto, o E208 GT é muito superior ao Renault Zoe. Iluminação traseira, diferente da dianteira, tem algumas peculiaridades. Olha só, a iluminação em LED nos dois carros acontece na luz de lanterna, na luz de freio e na luz de pisca. Porém, aqui no E208 a luz de pisca é convencional, enquanto no Zoe ela é dinâmica, ela corre de dentro para fora. Mas tem aí algumas pisadinhas de bola. Vamos lá. Quando a gente fala de luz de ré, aqui no E208 é uma luz de LED, também nesse conjunto de lanterna. Quando a gente vai para o Zoe, ela fica na parte de baixo do para-choque e é uma lâmpada incandescente. Por falar em lâmpada incandescente, o E208 também tem uma, que é a luz de neblina, fica ali na parte central. O Zoe também tem essa luz de neblina, que também é incandescente, que fica na parte de baixo do para-choque. O que a gente não entende é, se faz full LED lá na frente, por que as montadoras não fazem full LED aqui atrás? Mas aí fica aquela questão, enquanto aqui nós temos uma luz de seta dinâmica que é mais legal, a luz de ré é convencional. Aqui a luz de seta é convencional, mas nós temos a luz de ré em LED. E aí, qual que é melhor? Depende muito do usuário. Os dois carros possuem um sistema de chave presencial que tranca o veículo automaticamente quando você se afasta do carro. E isso sem apertar nenhum botão. Olha só, eu vou me afastar aqui dos dois veículos. Olha que legal. Os dois trancaram as portas e rebateram os espelhos. No momento em que você se aproxima do carro com as chaves, o que acontece? Olha lá, eles destrancam o carro e voltam os espelhos na posição normal. Ainda que isso seja uma comodidade, tem um problema, porque o sistema não fecha os vidros. Então, se o vidro estiver fechado, muito legal. Se não estiver fechado, aí você tem que fechar manualmente para que essa função tenha, digamos assim, uma utilidade melhor. Porta-malas. Só de olhar a gente já percebe que o Zoe tem um porta-malas bem maior do que o E208. Números oficiais das montadoras: Peugeot 265 litros, Renault 338 litros. Não há dúvida nenhuma que o Zoe é maior. E ele também tem um pouquinho mais de recursos. Por quê? Os dois carros têm iluminação no porta-malas e também tem aqueles ganchinhos para sacolinha. Só que no carro da Peugeot é só de um lado, enquanto no Zoe o ganchinho está dos dois lados. Aqui faltou um pouquinho mais de vontade da Peugeot de moldar o ganchinho do outro lado. Não era tão difícil de fazer isso. Só que esses 265 litros, na prática, vão ficar ainda um pouquinho menores. Por quê? Esse carro aqui traz aquele carregador portátil dentro desta bolsa, o que é uma vantagem, né? Porque você tem o carregador para usar num ponto remoto. De toda forma, essa bolsa aqui, que tem que andar no carro porque tem um carregador portátil, vai tomar aí aproximadamente mais uns 15 litros do porta-malas. Então, você tem a vantagem do carregador, mas você tem menos espaço. No caso, a Renault, bem que poderia oferecer o Zoe com um carregador portátil, e isso é um pênalti sério do veículo da Renault. Como a gente aqui tem carros 100% elétricos, eles precisam alocar em algum lugar as baterias de alta capacidade. E o que é feito? Essas baterias são colocadas principalmente no piso do carro e também na parte traseira. Por conta disso, nenhum desses dois veículos aqui possui step, que seja tipo temporário ou até mesmo convencional. Por quê? Porque não tem espaço para isso. Então, quais são as soluções? Aqui no carro da Peugeot, ele usa um pneu do tipo Run Flat, que quando ele fura, mesmo sem pressão, ele consegue rodar em mais 80 km numa velocidade máxima de aproximadamente 80 km por hora. E aí ele tem o Repair Kit, que é aquele compressor cocelante que consegue estender um pouco mais esse caminho. Já no carro da Renault, que também não tem step, o pneu não é Run Flat, é convencional, mas ele tem o Repair Kit. Dessa forma, com o Repair Kit aqui no carro da Renault,
essa, digamos, distância que você consegue rodar com o pneu furado é ainda bem menor do que no carro da Peugeot. Então a gente consegue ver aqui que no caso dos dois carros, na hora de ter um problema com o pneu, isso pode se complicar bastante, mas aí o carro da Renault é mais sensível do que o carro da Peugeot. Posição do motorista, acabamento interno e equipamentos. Vamos começar aqui pelo Renault Zoe. Falando de acabamento em primeiro lugar, grande parte aqui da porta é plástico e aqui nós temos uma pequena área forrada em tecido acolchoado. Também vemos esse tecido numa parte do painel. A parte superior do painel é um material suave ao toque, na parte inferior é plástico. Na porta a gente tem espaço ali para colocar várias coisas, tem um bom espaço. Até mesmo garrafas, porque vai inclinado. Se você for colocar a lata ali, já não fica muito bom. Falando aqui de recursos, bom, volante. A gente tem aqui ajuste de profundidade e altura. Pênalti nesse carro, banco do motorista não tem ajuste de altura. No volante a gente tem o lado esquerdo botões para o controle de cruzeiro e o limitador de velocidade, lado direito funções da central multimídia e do painel que vai à frente. Aqui do lado a gente acha um botão para controlar o dimer do painel, ajuste de altura manual do facho do farol e o botãozinho para você poder abrir ali o compartimento de carregamento. A gente também pode destacar aqui o espelho interno com tecnologia autocrômica e as luzes de leituras aqui individuais em LED aqui na frente. Também podemos destacar aqui o sistema de rebatimento dos espelhos laterais, inclusive tem uma função automática. Quando você tranca o carro, ele rebate, abriu, ele volta à posição normal. Agora tem outro pênalti aqui nesse carro. O vidro do motorista tem a função de simples toque para abertura e para fechamento. Só que os demais vidros você tem que segurar o botão até o final. Vamos combinar que a Renault podia ter colocado simples toque nos 4 vidros. E no E208, como é que é na posição do motorista? Falando de acabamento em primeiro lugar, que é mais sofisticado, nítido. Na porta, por exemplo, tem aqui uma peça que lembra carbono, detalhe em preto piano, e a parte onde você apoia o braço, couro acolchoado com a costura contrastante. Espaço para coisas, você tem ali região para colocar garrafa ou lata, não é tão inclinado, então cabe uma lata. E você ainda tem espaço adicional para guardar outras coisas. Vendo a continuidade da porta com o painel, você também vê um negócio diferente. O painel, para começar, tem aqui alguns detalhes flutuantes e até mesmo a saída de ar, ela fica meio que projetada encaixando na porta. É bem legal. A parte superior é material suave ao toque e essa parte que acompanha o detalhe de carbono da porta também é suave ao toque em toda a extensão. A parte de baixo, aí nós temos aí plástico duro. Volante, aqui é bem diferente dos outros carros. Ele tem o diâmetro reduzido, porque conceito iCockpit, onde você enxerga o painel por cima do volante, bem diferente dos outros carros, onde você enxerga aqui pela parte do centro ao arco superior. Esse volante aqui, pessoal, temos também ajuste de profundidade e ajuste de altura, como vocês estão vendo. O banco também tem um acabamento melhor, né? Forrado em couro na lateral e couro alcântara no centro. E a gente também tem aqui ajuste de altura do banco. A posição que você senta aqui é bem diferente. Aqui você já tem a posição de um carro mais esportivo, mais baixo. Diferente do Zoe, que lembra mais ali um crossoverzinho, um SUVzinho que você senta numa posição mais elevada. Aí é uma questão de preferência. O que a gente encontra aqui de equipamentos? Volante. Tem vários botões aqui na frente para você interagir aí com o painel que é totalmente virtual, funções aí da central multimídia. E aqui do lado nós temos um comando satélite. Esse comando satélite você tem o controle de cruzeiro que é adaptativo, o sistema de permanência de faixa também e até mesmo o limitador de velocidade. E aqui do lado você também tem aí os botões justamente para você acionar o sistema que centraliza o carro na faixa e o botão para você poder desligar o alarme na parte interna do carro. O que a gente consegue ver aqui, além da posição diferente de sentar, é que o 208, né, o E208, é um carro muito mais bem acabado por dentro. A gente também pode destacar os vidros, que tem simples toque para abertura e fechamento nos 4 vidros. Também temos a função aqui para fazer o rebatimento e a extensão dos espelhos laterais, que também pode ser uma função automática indexada ao trancamento do carro. A gente também tem aqui o espelho interno autocrômico e a iluminação aqui dentro, luzes de leitura também em LED. O Zoe tem 2,59 no entre-eixos, não é uma medida ruim, mas olha só, aqui no banco traseiro vocês estão vendo que eu tenho praticamente 3 dedos de distância entre o meu joelho e o encosto do banco, não é muita coisa.
Outro detalhe, o piso é um pouco elevado, então vocês podem ver que a minha perna não encosta direito aqui no banco. Você vai sentado aqui numa posição que não é a mais confortável, você se sente aqui um pouco encolhido aqui na parte traseira. Outra coisa que a gente pode destacar, acabamento de porta é bastante rústico, é plástico em tudo, porém ainda tem um espaço legal ali para guardar várias coisas, mas não dá para guardar nem lata, nem garrafa, porque o espaço é limitado. A gente também encontra aqui a alcinha de segurança no teto, mas os recursos vão parando por aí. Então a gente tem um espaço relativamente pequeno e poucos recursos no banco traseiro do Zoe. O entre-eixos no E208 é de praticamente 2,54, ou seja, menor do que o Zoe. E aí o que acontece? Olha só, meu joelho está praticamente encostado aqui no banco. Então a gente tem aqui uma sensação de falta de espaço no carro. Eu diria que aqui é até um pouquinho mais apertado do que no Zoe. Porta aí aqui atrás não é tão sofisticado quanto lá na frente, né? Tem um acabamento um pouco melhor que o Zoe, mas grande parte aqui é plástico. A diferença é que onde você apoia o braço, você também vai ter aqui couro acolchoado e o espaço para guardar coisas na porta também é menor do que o Zoe. Bom, a gente pode destacar aqui a alça de segurança que a gente tem aqui no teto e aqui, para quem vai no banco traseiro, tem duas portas USBs para carregamento de dispositivos, USB convencional. Outro ponto é que esse carro tem o teto panorâmico, então quem viaja aqui atrás também conta com essa vista superior. Mas em matéria de espaço, os dois carros são bem apertados e eu diria, o E208 aqui atrás é um pouco mais. Relembrando rapidamente como é que é a central multimídia do Zoe, porque a gente já fez a explicação completa dela na matéria de avaliação individual desse carro. Bom, pois bem, essa central tem uma tela relativamente pequena, como vocês estão vendo, ela não é muito grande. Ela tem integração Android Auto e Apple CarPlay por cabo. A vantagem aqui é que você tem duas portas USBs, então elas são lógicas. Numa delas eu tenho o Android Auto e na outra eu tenho o USB. Então você consegue, por exemplo, escolher a fonte. Então você tem aqui o pendrive e tem também aqui o Android Auto como fonte de áudio. No Android Auto, como vocês estão vendo, é bem simples usar os aplicativos compatíveis, como por exemplo o Waze, né, que é bastante comum aí para navegação de trânsito. Mas se você quiser, também tem a opção de você usar aí o Google Maps, que faz parte da integração aí da plataforma. Pessoal, essa central aqui, essa tela inicial, ela pode ser configurada. Então você tem aqui o menu editar para colocar quais são os itens que você quer na tela principal. A gente também tem a possibilidade de ajustar algumas funções do veículo. Então você tem aqui o menu de configurações, onde você tem ali algumas programações adicionais do carro. E até mesmo, caso você não queira usar o Android Auto, por exemplo, olha só, desconectando aqui, você pode, por exemplo, colocar dois pendrives para utilização de música. Então você vai ter aqui a opção de colocar dois pendrives. E aí você consegue, por exemplo, ter duas fontes de áudio. Olha, já conectou ali o dispositivo. Vou vir aqui na tela inicial, onde eu posso escolher aqui a fonte USB 1 ou USB 2, além do Bluetooth. Mas o que eu posso dizer dessa central? É uma tela relativamente pequena e com recursos que eu diria assim, um pouco limitados considerando a faixa de preço desse veículo. Aqui no Zoe você conta com ar-condicionado digital e automático de simples zona, então você consegue controlar a velocidade, a temperatura, o direcionamento aqui pelo botão rotativo, além de algumas outras funções como recirculação, desembaçador aqui do para-brisa, desembaçador traseiro. Porém, todas essas funções elas não estão integradas à tela da central multimídia. Falando de porta-objetos, o Zoe tem até uma disposição interessante. À frente da alavanca de câmbio você tem esse espaço aqui, que você precisa deixar a chave, carteira, outras coisas. Aqui embaixo você também tem mais um porta-objetos, bastante útil para controle remotos, coisinhas pequenas. Mais dois porta-latas aqui entre os bancos dianteiros e à frente do passageiro, da frente, olha só, você tem uma espécie de prateleira bastante útil ali para smartphone ou outros objetos. Então o que a gente nota aqui dentro é um bom desenho pensado para organizar as coisas. E o E208 GT, como é que é aqui dentro? Ele lembra bastante o 208 a combustão, mas tem algumas pequenas diferenças. Mas vamos relembrar, olha só, tem dois porta-latas aqui, tem essa alavanca de câmbio que parece um joystick, ela tem um visual bem diferente, um porta-objetos aqui à frente, com uma tomada 12 volts, mas a parte legal é o que a gente tem aqui no meio. Por quê? Tá vendo esse compartimento aqui? Quando você abre, isso daqui é um carregador de celular por indução. Então, se você colocar ali um celular compatível,
ele vai ficar carregando. E aí você pode fechar essa portinha, o celular vai estar integrado à central multimídia por Bluetooth, tá? Caso você queira usar essa portinha aberta, você também pode fazer uma outra coisa. Colocar o smartphone nessa posição. E aí você consegue dirigir o carro vendo algumas informações aí da tela do smartphone. Porém tem uns pênaltis aqui. Por quê? Eu falei que a integração era por Bluetooth. Porque se você quiser usar Android Auto e Apple CarPlay, você vai ter que usar este cabo conectado nesta porta USB e conectado no smartphone. Aí eu pergunto, como é que você coloca este cabo e usa o celular assim? Você está vendo que não tem espaço para o cabo ali? Você tem que usar um cabo em 90 graus, o que não é muito comum aí no mercado. Então não é uma solução muito prática. Também, se você quiser guardar o telefone lá dentro, você vê que o telefone fica sobrando aqui. Ele não fica numa posição boa nem ali e nem mesmo aqui embaixo. Você vê que ele fica forçando o conjunto. Então você tem que deixar o smartphone, por exemplo, aqui no porta-copos. Ou seja, a integração por cabo acaba anulando o recurso interessante que você tem com este compartimento aqui, que acaba sendo bem legal. Outro detalhe, a gente até tem uma segunda porta USB aqui, só que ela é USB do tipo C. E como vocês estão vendo o símbolo, ela é apenas para carregamento. Então você não tem integração dessa porta à central multimídia. Então se você já tiver com digamos assim, um smartphone aqui conectado na porta USB convencional para o Android Auto, se você quiser usar essa outra porta e tiver um cabo convencional, você vai ter que usar um adaptador aqui como esse. Ou seja, apesar de ter as duas portas, digamos assim, a Peugeot poderia ter sido um pouco mais arrojada na solução de flexibilidade para conectividade e até mesmo integrar as coisas de uma forma a tudo isso aqui fazer mais sentido do que faz nesse momento. Quando a gente chega na central multimídia desse carro, aí é que está a principal diferença pro 208 a combustão, né? Aqui nós temos uma tela maior e essa central é muito parecida com aquela que a gente tem no 3008, inclusive ela tem funções a mais do que a gente vê no 3008. Para começar, a gente tem aqui alguns botões que lembram aí, digamos, deep switches, onde você tem algumas funções. Então você tem aqui renovação do ar-condicionado, desligar o ar-condicionado, velocidade máxima do ar-condicionado, trancamento das portas, desembaçamento e desembaçador do vidro traseiro. Porém, você tem funções touchscreen na parte superior. Então aqui, ó, banco do motorista com 3 níveis de aquecimento, banco do passageiro com os mesmos 3 níveis de aquecimento, e aí você tem menus para acessar a central multimídia. Esse aqui é o de áudio, aí você tem as funções do ar-condicionado que estão integradas à tela da multimídia, então você consegue controlar funções do ar-condicionado diretamente pela tela da multimídia. Mapa de GPS embarcado na própria central, funções de configuração do veículo, aliás, você configura várias coisas do carro aqui, né? Você tem inclusive parâmetros aqui de estacionamento, iluminação, conforto e segurança. E na parte de segurança, os sistemas ativos de condução também podem ser configurados por aí. Aí você tem a função do telefone, que aqui no caso eu estou usando o Android Auto com cabo. Tem aqui um aplicativo para, digamos assim, apps que você tem conectado, no caso o Android Auto faz parte, ou até mesmo o aplicativo aqui do veículo, que é a função de energia. Se você quiser diretamente para essa função, você também tem aqui o botãozinho de atalho para a função de energia. Então a gente consegue ver uma central multimídia aqui bem mais moderna do que aquela que a gente vê no Renault Zoe, até por conta da integração de funções do ar-condicionado, o mapa de GPS embarcado, que inclusive você consegue projetar esse mapa no cluster à frente do motorista, que é uma tela totalmente virtual, ou seja, e um funcionamento muito rápido. Então você consegue ver aqui, ó, quando você vai para o Android Auto, olha aí a velocidade que você tem de passagem de uma função para outra, né? Ela é bem ágil nessas coisas, ela funciona muito bem. Eu, não, por exemplo, não tive travamentos com essa central multimídia e achei interessante a disposição aqui dos menus. Você precisa aprender um pouquinho a usar essa central, entender a dinâmica dela, mas depois que você faz isso, eu digo para vocês, é bastante simples encontrar aquela função que você está precisando de maneira bastante simples, fácil e rápida. Pessoal, hora do nosso teste urbano, e olha, para esse vídeo não ficar tão grande, nós vamos deixar um link aqui exatamente no ponto
onde a gente fez aqui o teste de uso urbano do Renault Zoe. Então são as mesmas condições, só que aqui eu vou repetir as condições com o E208 GT. Então assiste lá o nosso vídeo do teste urbano e aqui eu vou falar das diferenças. Pois bem, pessoal, eu vou engatar a ré aqui no E208. A gente tem aí a câmera traseira do carro, inclusive existem modos de visão diferentes que você consegue escolher. Você tem aqui visão traseira, você pode colocar aqui a visão traseira padrão, você tem aqui a vista de 180, que ele coloca uma visão mais angular, lateral, para quando você vai dar ré numa via mais movimentada. Você também tem aqui a visão de zoom, que seria essa mesma aqui do lado, ou você pode deixar no modo automático. Vamos entender como é que ele funciona. Tem ali a linha de guia, que olha só, vocês estão vendo ali que a linha de guia é dinâmica. Agora, pessoal, Peugeot fala que esse carro tem uma visão de 180 graus. Vamos entender como é que isso funciona. Vocês estão vendo que o que eu tenho de imagem em tempo real está aqui e está aqui na parte traseira do carro. Essas são imagens em tempo real. Vocês estão vendo que essa área aqui, ela está tracejada. Por quê? À medida que você faz a manobra, ele grava a imagem por onde você passou. Então, olha que legal isso. Ó, linha de guia dinâmica. Você está vendo que ele está gravando, inclusive, inclinado. Por quê? Porque a gente está fazendo a manobra inclinada. Olha só que legal. Ele gravou a imagem. E você está vendo que ele não gravou lá na frente, por quê? Porque a gente está fazendo a imagem em curva. Por isso que ele não gravou lá na frente. Agora um detalhe. Eu vou parar um pouquinho aqui, só para vocês entenderem o que acontece. Se você ficar um pouquinho de tempo parado, o ao redor do carro pode acabar mudando, né? Pode um outro carro se aproximar, uma criança se aproximar, um animal aproximar, e aí aquela imagem que estava gravada, ela vai começar a sumir, olha, sumiu. Por quê? Porque é uma imagem gravada, né? De toda forma, é isso que eles chamam de visão de 180 graus, mas não é uma visão em tempo real, é uma visão gravada. Bom, temos aí a árvore aí atrás, vamos ver aí o sensor de estacionamento traseiro funcionando. Então vocês conseguem ver, ó, esse é o modo automático. Ele já mudou para a imagem de zoom. Sem eu ter que fazer nada, ele pegou a visão tradicional e passou para o modo de zoom. Então a gente consegue dizer que é basicamente uma câmera de ré, porém com funções estendidas, o que acaba sendo mais interessante e mais completo do que aquilo que a gente tem no Renault Zoe. Agora vamos para o nosso teste de lombada e tachão, lembrando que esse carro é efetivamente mais baixo e também temos um pneu com um perfil mais baixo. Tudo isso deve interferir aqui, mas vamos lá ver. Primeiro o teste de tachão, para a gente testar aí o conforto e isolamento acústico. Ó, pessoal, eu vou dizer para vocês que apesar do pneu de perfil mais baixo, esse carro é mais confortável que o Zoe. O acerto de suspensão, indiscutivelmente. Outra coisa, o isolamento acústico aqui também é melhor do que no Renault Zoe. Então a gente vê que nesse ponto de conforto, o E208 GT consegue ir melhor. Agora vamos aqui para o nosso teste de lombada, 30 por hora. Lembrando, temos aqui efetivamente um carro mais baixo. Acertar aqui 30 por hora. Primeira lombada passou sem problema, tá? Então eu não vi nenhuma fragilidade do conjunto, nada nesse sentido. Vamos ver a segunda lombada 30 por hora. Vamos lá, segunda lombada. Segunda lombada também passou bem, não bateu e nem raspou. Agora vamos ver o piso desnivelado e a terceira lombada. Vamos ver como é que o carro se comporta. O isolamento acústico é bom. Suspensão se mostra confortável. Olha lá, 30 por hora na terceira lombada. Aqui eu senti pegar um pouquinho lá na frente. Não foi muito, foi bem de leve, mas pegou um pouquinho. De toda forma, a gente vê que a suspensão não está tão ruim assim para Brasil. Última lombada 30, aqui eu também senti pegar um pouquinho. Bom, não foi tão bem quanto o Zoe nas lombadas, mas no que diz respeito a isolamento acústico e conforto, efetivamente o E208 GT foi melhor. Agora vamos lá para a nossa manobra de fim de rua, parâmetro mesmo que a gente usou lá no Zoe. E vamos lá, parar aqui no nosso ponto de referência. Vamos virar todo o volante. Uma volta e 75 também, curiosamente, né? Vamos até encostar aqui o pneu na guia. Ó, o carro já virou mais que os 90 graus.
encostou lá na guia lá na frente. Vamos engatar aqui a marcha ré, voltar aqui um pouquinho para poder desvirar o volante com segurança. Aí é aquele momento que ele começa a fazer aquela gravação, né, da visão 180. Ó, você vê que ele grava inclusive inclinado, né? E olha, pessoal, esse carro também saiu um pouquinho deslocado aqui para a esquerda, do centro para a esquerda. Eu vou dizer para vocês que em matéria de manobra e espaço, os dois carros são bastante parecidos. A diferença é que esse aqui, por ter esses modos de visão na câmera e esse processo de gravar, ele acaba sendo aqui um pouquinho melhor do que o Renault Zoe. O painel do E208 GT é bem mais elaborado do que no Zoe. A gente consegue ver aqui, por exemplo, uma tela maior e até mesmo com mais recursos gráficos. Porém, aqui nós temos esse processo em 3D, né? São duas telas, uma no fundo, uma na parte superior, que reflete como se fosse um head-up display invertido. E aí você consegue, através do botão do volante, utilizar essas informações. A gente já consegue ver ali o efeito 3D da tela. E aí você consegue configurar várias coisas. Então você tem aqui, por exemplo, o computador de bordo do carro. Você pode ainda ter o Pessoal 2, que você configura via central multimídia. Você pode ver que ele tem várias animações. Ali ele está indicando o consumo de acessórios. Aí você tem também aqui o consumo de energia do carro, né? Então, você pode ver que ele faz toda aí uma animação. Então, quando você está usando o carro, ele vai mostrar ali o fluxo energético. Você também tem aqui a opção de visores. Nesse daqui, ele vai colocar aí, como vocês estão vendo ali, o velocímetro, os indicadores de assistentes de condução e aí informações complementares na lateral. Você tem o de condução, que são os assistentes de condução para quando você está usando aí o controle de cruzeiro adaptativo, o aviso de saída de faixa, a centralização do carro. Você também tem aqui a navegação, então o mapa de GPS da central multimídia, ele vem ser exibido aqui no cluster principal do carro e também em visualização em terceira dimensão, né? E aí você tem esse painel mínimo para quem quer um visual, digamos assim, mais simples. Ou seja, o painel aqui é bem mais elaborado. Vamos dirigir o Zoe aqui na estrada, pessoal. Bom, primeira coisa que eu vou destacar é que o carro elétrico ele tem uma resposta muito mais interessante do que o carro a combustão. Quando você vai fazer aqui, por exemplo, acelerações urbanas. Como ele não tem marcha, ele entrega toda a potência aí de uma vez, né? E isso deixa o carro bem mais interessante nesse uso aqui do semi-urbano. O Zoe, obviamente, aqui tem dois modos de condução. Então ele tem o modo normal e tem o modo eco. Quando você aperta o modo eco, você percebe que o acelerador fica menos sensível, a resposta do carro diminui. Inclusive na estrada, ele acaba limitando a velocidade máxima do carro. Então, por exemplo, eu vou manter o acelerador numa mesma posição aqui, ó. Eu apertei o modo eco, olha só como ele já reduziu ali a força. Desliguei o modo eco, sem mexer no acelerador você já consegue ver essa diferença expressiva de resposta. Existe uma outra posição aqui na alavanca de câmbio, quando você põe ela para trás, é o B, né? O que seria esse B? É uma regeneração forçada de energia. Então quando você tira o pé do acelerador, ele já começa a aplicar um freio motor para aumentar a regeneração. Se eu desligar essa posição, olha o que acontece, a regeneração é menor. Liguei a posição, a regeneração é maior. Com esse modo B, praticamente você não usa o pedal de freio, somente naquelas frenagens mais fortes. De resto, é praticamente usar o carro só usando o pedal do acelerador, dosando o momento de frenagem, tirando o pé do acelerador um pouco antes, que aí o carro praticamente para sozinho. Vamos tentar aqui fazer a nossa retomada de velocidade de 60 para 120, sempre usando aquele mesmo ponto da estrada. Então vamos reduzir aqui 60 km por hora. E vamos acelerar tudo até 120, ó, 60 por hora, pisando tudo. No primeiro momento você sente até uma resposta interessante, mas à medida que você ganha velocidade, ele vai diminuindo um pouco essa resposta. E chegamos aí aos 120, que a gente pode dizer, se comparar com outros carros a combustão, vai muito bem, mas o que a gente quer saber mesmo é em relação ao 208. Detalhe importante, que quando a gente usa aqui o modo eco, além de ele deixar o pedal menos sensível, ele cria uma limitação máxima de velocidade aqui, que fica aí na casa dos 105 km por hora, olha só.
tô acelerando tudo, tô pisando até embaixo. Você vê que o carro ali, ó, não consegue passar do 110 e eu tô aqui numa descida. Por que ele faz isso? Para justamente limitar o consumo e economizar a bateria. E isso acaba ajudando a autonomia do veículo. Vocês podem ver que ó, ele conseguiu ganhar um pouquinho mais de velocidade. Por quê? Porque a gente está na descida. Mas no momento que a gente começar a subir aqui a rodovia, ó, tá acabando a descida, vocês vão perceber que a velocidade vai caindo. Ou seja, esse modo eco é utilizado para você preservar a vida útil da bateria, mas ele vai acabar limitando aí a velocidade máxima aí na casa dos 100 km por hora. E se a gente tirar aqui o modo eco, vamos descobrir a velocidade máxima desse carro? Olha só, estou pisando tudo, vocês conseguem ver ali que o carro mostra um indicador de potência ali no máximo, mas ainda assim nós temos uma limitação da velocidade máxima também, que é aí na casa de 145 km por hora. Tudo isso é feito num carro elétrico sempre para preservar a vida útil da bateria. Mesmo fora do modo eco, ele vai ter o limitador de velocidade máxima. Pessoal, o que a gente tem aqui nesse carro são duas opções. Ou a gente tem um limitador de velocidade, que você pode, por exemplo, programar uma velocidade máxima aqui. No caso, esse trecho que a gente está aqui de rodovia é 120 km por hora. Então, se você estiver fora do modo eco, você vai ter o limitador para não passar da velocidade aí que você escolheu. E você também tem aqui aí o regulador de velocidade, muita gente chama aí de piloto automático, que você programa a velocidade, ele vai manter o carro na velocidade que você escolheu. Mas esse controle de cruzeiro aqui não é adaptativo, ele é passivo convencional, como a gente conhece aí na maioria dos carros. Então, pisou no freio, cancela aí o controle de velocidade automático. Apertou de novo para restabelecer, ele vai na velocidade que você programou. Mas o que a gente tem aqui de recurso é apenas isso. O que a gente pode dizer do Zoe na estrada? Por ele ser um pouquinho mais alto, ele não chega a ser um carro instável, mas a gente percebe que quando você faz aí um movimento de volante, ele tende a ter um pouquinho mais de rolagem de carroceria, até pelo tipo de construção que ele tem e a altura dele. Mas ainda assim, eu vou dizer, é um carro estável, apenas não tem aquele DNA, digamos assim, mais esportivo que outros modelos mais baixos oferecem. Uma dica que eu posso dar para vocês, pessoal, é que independente do modo de condução que você está utilizando, esse carro aqui tem um mostrador para mostrar qual é a sua eficiência. Então você tem ali, por exemplo, o modo normal de fluxo de energia e essa folhinha. Essa folhinha ela mostra se você está dirigindo de forma eficiente ou não. Se você pisar bastante, olha só, ela diminui. Se você conseguir manter as acelerações sempre ali na faixa verde, ela vai crescendo. E isso mostra que você está dirigindo de forma mais eficiente. Quanto mais eficiente você dirigir, maior a autonomia do veículo vai ser. Hora da gente pegar a estrada aqui com o E208. E eu já vou dizer para vocês, pessoal, que a dirigibilidade é bem diferente. Aqui nós temos um carro mais baixo, uma posição de dirigir mais baixa. Então você tem a sensação de estar a bordo de um carro, digamos assim, mais esportivo. Até pelo tipo de construção, a gente vê uma diferença bem grande dos dois carros. Aqui nós temos 3 modos de condução. Então a gente tem o modo eco, que deixa o carro menos esperto, né? Então o pedal do acelerador fica menos sensível. A gente também aí tem um conjunto que deixa o conjunto todo mais lento. Aí você tem aqui o modo normal, só que aqui tem um modo a mais, que aqui tem um modo Sport. E aí ele faz o contrário, né? Ele vai deixar o pedal do acelerador mais sensível, ele deixa o carro com uma resposta bem mais interessante. Só que olha só, quando você põe aqui no modo Sport, vocês estão vendo ali o alcance calculado, 146 km. Agora eu vou mudar aqui para o modo Eco. Olha só o que aconteceu. Só de mudar o modo de condução, ele já recalculou e disse que o carro tem uma autonomia de 162 km. Por quê? O modo Sport vai gastar mais energia e o modo Eco vai gastar menos energia. Vamos lá para o nosso teste de retomada de velocidade, modo normal de condução, ar-condicionado ligado, mesmo ponto da rodovia, velocidade de 60 por hora até o 120. Vamos ver aí como é que o E208 vai se comportar. Ó, 60 por hora, vamos pisar tudo. Pisando tudo. 80, 100,
110, 120. Olha, pessoal, difícil dizer, mas para mim pareceu que os dois carros nesse ponto são muito parecidos. Outro dispositivo muito legal que esse carro tem é o aviso de proximidade em relação ao veículo que vai à sua frente. Olha só, eu vou me aproximar do caminhão de forma suave. Não estou, digamos assim, indo de forma perigosa. Então, ó, só de eu estar perto do outro veículo, ele já põe aí o aviso na frente, dizendo que você está muito próximo. Agora, se eu me aproximar de uma forma um pouquinho mais rápida ou perigosa, o que vai acontecer? Vamos fazer aqui a simulação. Vamos acelerar mais rápido. Como vocês estão vendo aí nesse caso, ele dá um alerta sonoro e faz um pré-condicionamento dos freios. Assim, você tem um dispositivo de segurança que pode ajudar a prevenir acidentes. Agora vamos testar outros recursos aqui dos assistentes de condução. Primeiro, eu vou mudar a tela para o assistente de condução. Então ele vai mostrar as informações aí pertinentes a esses assistentes. Primeira coisa que eu vou fazer é ligar aqui o sistema que avisa quando você sai da faixa. Tem um botãozinho aqui do lado. Pronto, eu já ativei o sistema, vocês estão vendo que ele colocou ali as faixinhas verdes. O que acontece quando eu começo a sair da faixa? Olha só, ele atua sobre o volante para trazer o carro para dentro da faixa. Vamos forçar de novo, mais uma vez, e dá a indicação ali no painel. Só que além desse sistema, tem um outro dispositivo aqui, quando a gente aperta, ele pede até mesmo para ligar o regulador de velocidade, que seria o controle de cruzeiro, que nesse caso é adaptativo. Então você tem um botãozinho aqui num comando satélite, que você escolhe a função do controlador de velocidade, programa a velocidade do carro, então eu vou colocar aqui 120. Vocês estão vendo que esse carro aqui, ele consegue fazer a leitura das placas, então ele lê a placa e diz, ó, esse trecho é 120 por hora. Então eu já programei ali a velocidade. E aí você pode escolher a distância que você quer em relação ao carro da frente, mais distante ou menos distante. Ó, vou trocar de faixa e a gente tem um carro andando a menos de 120. O que ele está fazendo? Freando o carro automaticamente. Para quê? Para manter a distância que eu escolhi. E você tem aqui 3 níveis de distância que você consegue usar. Essa intermediária e essa aqui que é a distância mais próxima. No momento em que você sai de trás do carro que está andando mais lentamente, que vai para a via livre, o que ele vai fazer? Ele vai acelerar até a velocidade que você programou, que no caso são 120 km por hora. Então aqui no caso, nós temos não só o controle de cruzeiro adaptativo, mas também o sistema que centraliza o carro na faixa. Vocês estão vendo que ele não está deixando o carro ir para os lados. Mesmo que você force um pouco o volante, ele já percebe e centraliza o carro e vai acompanhando a rodovia. Dessa forma, fica muito mais fácil fazer longas viagens. E aí é um grande diferencial do E208 em relação ao Zoe. Pessoal, além do controle de cruzeiro adaptativo, esse carro também tem o limitador de velocidade. Então, se você quiser usar somente a função de limitador, você vai programar a velocidade máxima que você quer. E o que ele vai fazer? Quando você estiver dirigindo numa via controlada, você vai poder dirigir o carro normalmente acelerando e freando, mas na hora que ele chegar na velocidade que você programou, ele não acelera mais. Então, é uma outra forma de você utilizar aí para evitar multas em vias controladas. Vou aproveitar aqui para testar o modo Eco, Normal e Sport. Vamos ver as velocidades máximas. Primeiro, colocando aqui no carro no modo Eco. Vamos ver se tem aqui uma velocidade máxima nesse modo. Bom, estou acelerando tudo. Já percebi que o pedal do acelerador começou a perder, digamos assim, rendimento. Mas a gente está chegando aqui nos 120. Ó, o que a gente percebe aqui, pessoal, é que o modo Eco, apesar de deixar o carro mais manso, ele não tem um limitador de velocidade. Vamos colocar agora aqui o carro no modo normal. Vamos acelerar tudo no modo normal. Ele continua ganhando velocidade. Agora eu senti claramente, ó, você consegue ver até o indicador de força, que ele cortou o acelerador do carro. Ou seja, nós temos uma limitação em 150 km por hora no modo normal. Se eu passar aqui para o modo Sport, ele continua com a limitação na mesma velocidade. Ou seja, ele não tem limitação de velocidade máxima no modo Eco,
mas ele tem uma limitação de velocidade final em 150 nos 3 modos de condução. Nessa parte do vídeo, a gente vai falar sobre o carregamento prático dos dois veículos. Para isso, eu dei uma passadinha aqui no supermercado Taust, que fica aqui na cidade de Sorocaba, na Avenida General Carneiro. E o motivo para isso é muito simples. Aqui nós temos o melhor carregador de veículos elétricos da cidade. O carregador em questão é esse aqui. É o Imob Parking da WEG. E por que eu vim aqui? Esse carregador, além de ter 2 pontos de carga, ele fornece aí uma capacidade máxima de carregamento de 22 kW nas 2 conexões. E como vocês estão vendo aqui agora, pessoal, nós estamos carregando os 2 carros. Então ele consegue fornecer mais energia. Mas fornecer mais energia não é só isso que importa. Precisa ver o quanto que esses carros conseguem receber de energia. Vou mostrar isso para vocês agora. Do lado direito aqui do carregador a gente tem o E208 GT carregando. Olha só, ele está carregando aproximadamente 22 minutos e entraram pouco menos que 2,5 kWh. A capacidade de carga dele é de no máximo 7,4. Aqui ele está carregando um pouquinho abaixo de 7. Mas vamos entender isso na prática. Deixa eu ligar aqui o painel do carro para mostrar para vocês. Olha só, para carregar completamente esse carro aqui, pessoal, vai levar aproximadamente 3 horas e 50 minutos. A bateria está ali com 47% de carga. Mas e aí? E o Renault Zoe? Quanto tempo vai levar para carregar o carro completamente? O Renault Zoe está carregando do outro lado. E olha só, ele está carregando aproximadamente 20 minutos. Só que já entrou 6,66, 67 kWh agora. Se vocês compararem aqui com o carro da Peugeot, que inclusive está há mais tempo, entrou muito menos energia. Por quê? Porque esse carro está recebendo carga aqui em aproximadamente 20 kW, um pouco menos, né? 19 kW. Pessoal, o carro da Renault consegue receber cargas em até 22 kW. Isso faz muita diferença, porque se você olhar aqui no painel do carro, olha só, vamos conferir aí a informação de carga. Ele vai precisar de apenas 1h50 para carregar completamente a bateria que está em 54%. Ou seja, na prática, o processo de recarga aqui no Zoe é quase 3 vezes mais rápido do que no Peugeot E208 GT. Evidentemente que se você for usar o carro no dia a dia e tiver disponibilidade de carregador de alta capacidade como esse, vai fazer muita diferença o tempo que você tem que esperar a recarga do carro. Portanto, é importante saber qual é a capacidade do carregador e também o quanto de energia o seu carro consegue receber para que a carga seja mais rápida. Mas o que todo mundo deve estar querendo saber é a respeito de desempenho e consumo desses carros. E claro, a gente fez aí os 2 testes. Primeiro, vamos ver como ficou a questão da aceleração, que é o caso do desempenho dos 2 modelos. Bora para o nosso teste aqui de 0 a 100 com o Renault Zoe. Como vocês estão vendo, pessoal, o carro aqui não está no modo Eco, né? Eu tirei do modo Eco e aqui o câmbio tem a posição B e tem a posição Drive. Vamos fazer ele no modo normal, vamos ver como é que o carro se comporta aqui. E não tem largada estolada, é só acelerar. Vamos lá? A saída aqui com o Zoe começa um pouquinho lento, mas depois fica um pouquinho mais rápido. E ó, conseguimos aqui o 0 a 100 em 9,92 segundos. Agora é a vez da gente testar aqui o E208 GT. Esse daqui, pessoal, tem um modo de condução Sport, que é o modo que eu vou utilizar aqui para a gente ver justamente como é que o carro tem aí a melhor performance. Mesma coisa, não tem como largar estolado, então simplesmente vamos acelerar. Vamos lá, pessoal? Pisando tudo e vamos embora. Eu já digo que a saída aqui é mais empolgante que no outro carro, tá? Nitidamente mais empolgante. E olha, a gente conseguiu aqui 8,91 segundos. Na nossa cronometragem, pelo menos 1 segundo a menos. Como a gente viu na aceleração, o E208 GT ganhou. Não foi uma margem assim tão grande, mas ele ganhou. A gente não pode esquecer também que esse carro aqui tem a velocidade máxima limitada eletronicamente um pouquinho mais alta também em relação ao carro da Renault. Moral da história,
o E208 anda mais em todos os aspectos. Agora, tem sempre aquela máxima, né? Cavalo anda, cavalo bebe. Ou seja, o cavalo que anda menos, bebe menos. E foi exatamente isso que a gente acabou constatando aqui no Renault Zoe. Pessoal, em todas as simulações que a gente fez, sempre com os dois carros, o Zoe sempre foi mais econômico e também teve autonomia maior por conta da utilização real da bateria também ser maior. Então ele gasta menos e tem um pouquinho mais de bateria. Mas olha só, na simulação que a gente fez com os dois carros na mesma condição andando juntos, a gente rodou aí aproximadamente 24 quilômetros. O carro da Peugeot fez 16,5 kWh para cada 100 km, enquanto o carro da Renault fez 12,9 kWh para cada 100 km. E isso acaba fazendo bastante diferença. Então, o carro da Renault é efetivamente mais econômico do que o carro da Peugeot. Pessoal, só a título de curiosidade, olha só, a gente está usando essa medida de kWh para cada 100 km, que é a medida europeia. E por que isso? Porque a gente só consegue ter esse tipo de medida aqui no carro da Renault, que é muito parecido com aquela outra medição, litros para cada 100 km que a gente costuma ver em carros europeus. Porém, aqui o Peugeot, ainda que seja um carro europeu, ele tem essa medição kWh para cada 100 km, mas ele também tem a medição de quilômetros para cada quilowatt, que seria mais parecida com a nossa de quilômetros por litro. Então, só a título de curiosidade, aqui no carro da Peugeot você consegue programar diferente. Já no carro da Renault é essa medição mais padrão europeia. E o seguro desses dois modelos, como é que fica? Mais uma vez, contactamos aí a nossa parceira Multiclass Corretora de Seguros da cidade de Sorocaba para ter uma ideia de como fica o seguro aqui dos dois veículos. Sempre lembrando que o seguro é aquele valor que você paga anualmente para proteger o seu bem e o valor do seguro é sempre do proprietário em relação ao carro. Portanto, se muda o perfil do utilizador, muda o valor do seguro. Aqui no caso, obviamente, a gente usou o mesmo perfil para os dois carros, até para que seja justa aí, né? E olha só, a gente conseguiu aqui o seguro do Zoe, melhor condição, com R$ 6.500. Não é um seguro barato, a gente não pode esquecer que é um carro bem caro. Porém, a franquia já reduzida em 50%, R$ 12.000. Então a gente já vê que é uma franquia relativamente elevada. E o E208 GT, como é que fica? Olha, aqui o seguro ficou em R$ 8.000 e a franquia já reduzida em 50%, R$ 14.000. Então, em matéria de seguro, não tem o que discutir. O Renault Zoe leva uma pequena vantagem sobre o E208 GT. E aí, pessoal, a que conclusão que a gente chega a respeito dos dois carros? Para isso, vamos ver o preço deles. Em abril de 2022, Renault Zoe na versão Intense, R$ 240.000. E208 GT, R$ 266.000. Tem uma diferença expressiva aqui de R$ 26.000. Mas e aí, qual é a conclusão que a gente pode chegar? Pois bem, o Renault Zoe, se você é aquele cliente que vai usar o carro com bastante frequência, ou seja, vai andar bastante todos os dias, e desde que você esteja numa cidade infraestruturada com um sistema de recarga, como a gente viu, o carro não vem com um carregador portátil, a melhor opção vai ser o Renault Zoe. Motivos para isso. Primeiro, é um carro que tem maior autonomia, gasta menos energia e no que diz respeito à facilidade de carregamento, em AC do tipo 2 ele carrega em até 22 kW. Ainda que no padrão DC ele carregue só em 50, a gente praticamente não tem carregador DC no Brasil. Então a gente tem que ver o que é realidade no nosso mercado. Além disso, esse carro tem maior porta-malas e maior espaço no banco traseiro. Então, ainda que ele não venha com carregador portátil, isso é um pênalti que a Renault precisa rever, ele acaba tendo mais flexibilidade como um carro de uso cotidiano. Quando a gente vem aqui para o carro da Peugeot, temos um carro mais caro, mas ele entrega muito mais coisas. Então a gente tem aqui sistemas de assistência à condução que funcionam muito bem, temos uma central multimídia mais moderna, temos aí um painel com 3D com vários efeitos, a gente também tem um melhor acabamento interno, temos um carro mais emocional, mais esportivo, que anda mais do que o Zoe,
porém é um carro que tem menor autonomia da bateria e tem esse problema do carregamento, né? Porque em AC do tipo 2 só entra 7.4. Ah, mas no DC entra 100 kW. Não achamos carregador DC, então na prática ele tem menor flexibilidade, ainda que ele venha com carregador portátil, né? Que acaba sendo, digamos assim, uma solução emergencial para quando você vai num lugar que não tem infraestrutura. Só que aqui nós temos um carro mais emocional, que entrega mais tecnologia, por isso custa mais caro. Moral da história, os carros acabam não sendo concorrentes diretos, porque aqui vai ter uma aplicação muito mais racional, enquanto aqui nós vamos ter uma aplicação muito mais, digamos assim, emocional. E aí, curtiram mais esse super comparativo? Então, por favor, deixa aí o seu like, assim a gente sabe que você está gostando e aprovando o nosso trabalho. E se vocês não se inscreveram, façam isso, afinal de contas, esses super e completos e detalhados comparativos só comigo, Jorge Augusto, aqui no YouTube do Comprecar TV. Comprecar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora, comprecar.com.br. Classificados de automóveis é Comprecar.